90% dos empreendedores não fazem planejamento estratégico. E nesse vídeo aqui eu vou explicar um pouquinho para você como o planejamento estratégico pode mudar o seu negócio, mudar a situação do seu negócio, a sua empresa e construir realmente uma empresa escalável. Primeiro, a gente vai começar falando sobre o que é o planejamento estratégico. O planejamento estratégico nada mais é do que o seu plano de negócio, o seu modelo de negócio. Eu sei que muita gente, quando começa a empreender, e digo por mim mesma, a gente não aprende. A gente vai primeiro para marketing para depois, às vezes, conhecer gestão, planejamento estratégico. Muitas vezes a gente só passa, dá uma pincelada assim por cima e nem entra muito nesse assunto e a gente acaba nem se preocupando, porque a gente mesmo não sabe. Eu não sabia. E era uma dificuldade muito grande que eu tinha, porque eu aplicava todas as técnicas de marketing e não estava andando, não estava do jeito que eu queria. Mas ninguém sabia me dizer o porquê. E por quê? Isso? Porque todo mundo tem a leve mania de fazer o quê? Aprende aqui marketing. Olha marketing. Mas ninguém te ensina a enxergar a sua empresa, o seu CNPJ, como uma empresa mesmo. Ninguém te ensina a montar um plano de negócio, a entender para onde a sua empresa está indo. Então, é muito difícil você só usar a técnica de marketing e esquecer do resto, esquecer da base. A base de toda e qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande, ela é a gestão. E é algo que a gente vai focar aqui nesse canal, falar sobre gestão, como aplicar a gestão, para que serve a gestão. E nesse vídeo a gente vai começar falando sobre planejamento estratégico. Tá se perguntando, nossa, Kathleen, mas o que é esse planejamento estratégico? Deve ser extremamente difícil. E quando você vai pesquisar sobre o assunto, você realmente acha que é super difícil, porque você vê lá missão, visão, valores, cultura, e aí você fica assim, gente, o que é tudo isso? Bom, vou explicar para você resumidamente aqui. Visão é a longo prazo. E quando eu digo longo prazo, você não precisa pensar daqui 5, 10 anos. Você pode pensar daqui 5, 10 anos? Pode, com certeza. Mas o que eu indico? De 3 a 5 anos. Por quê? O comportamento das pessoas vai mudando, o comportamento dos seus clientes, dos seus colaboradores, a sociedade no geral vai mudando, vai se modificando. A gente pode perceber mesmo, com as inteligências artificiais que a gente tem hoje, a gente não tinha isso há 5 anos atrás. A gente não tinha ManyChat, né? Não na proporção que temos hoje. A gente não tinha um chat GPT, um Midjourney. A gente não tinha tudo isso em mãos. Talvez você nem tenha ouvido ainda falar dessas plataformas de inteligência artificial, mas tudo isso a gente já tem aqui à disposição na nossa mão. Então, você pode perceber que o comportamento do ser humano, ele vai evoluindo, ele vai se modificando com o passar do tempo. Então, não adianta a gente fazer um planejamento para daqui 10 anos, sendo que daqui 5 pode ser que mude alguma coisa no comportamento das pessoas. Então, quando a gente pensa em visão, pensa assim, daqui 3 a 5 anos, onde eu quero estar? Qual o faturamento que eu quero ter na minha empresa? Eu quero ter crescido quantos %? Entendeu? E aí vem a missão. A missão, o que eu vou fazer ali para chegar, né, nessa visão? O que eu tenho que fazer no curto prazo? Em 3 meses, 1 ano, o que eu preciso fazer para chegar lá? Ok? Então, a missão, você vai modificando conforme as metas. Então, o planejamento estratégico nada mais é do que criação de metas. Você tem que ter uma visão de para onde você está indo, criar essas metas. A missão são as metas que você vai chegar lá, entendeu? Que vão te ajudar a chegar no lugar onde você está almejando. Os valores são aqueles que você não abre mão. Por exemplo, o respeito é algo que você vai cobrar dentro da sua empresa, seja do seu colaborador, se você tiver equipe, ou seja do seu cliente. Então, por exemplo, na empresa em que eu trabalho, a gente não aceita a falta de respeito.
a gente se respeita muito, nós temos liberdade para falar, o nosso cliente também, mas tudo com muito respeito. Então, você tem que elencar quais os valores que você não abre mão e quais você abre, quais aqueles que você realmente não quer. A cultura nada mais é do que justamente esses valores na pegada do dia a dia. Então você vai olhar ali, tá, esses valores aqui. Esses valores têm que estar sendo cumpridos nesses comportamentos. Então, quais os comportamentos que eu quero para minha empresa e quais os que eu não admito dentro da minha empresa? Isso daí é indiferente se você tem equipe ou se você não tem, porque você vai precisar implementar uma cultura, principalmente se você quiser crescer. Porque por mais que você não tenha uma equipe grande, mas você tenha uma equipe mais enxuta, por exemplo, tô crescendo, coloquei uma pessoa para trabalhar aqui para atender cliente, coloquei outra. Você tendo uma equipe de 5 a 10 funcionários, você precisa realmente de uma cultura, porque senão vocês vão começar a ficar desalinhados, tá? Então, o planejamento estratégico é basicamente isso. Agora eu vou passar para vocês alguns pontos que podem ser muito importantes na falta, na verdade, do seu planejamento estratégico. E agora eu vou passar para vocês alguns pontos que fazem total diferença se você não colocar o planejamento estratégico em jogo na sua empresa. Quando você não tem um planejamento estratégico, pode ser que você não tenha uma direção clara para sua empresa. E essa falta dessa direção clara pode ser que te atrapalhe bastante na hora de você criar os objetivos da sua empresa. Por quê? Pensa comigo, planejamento estratégico nada mais é do que a criação do para onde estou indo e como vou chegar lá, com as metas, ok? Dessas metas que a gente cria no planejamento estratégico, a gente desdobra elas no planejamento tático. Então, no planejamento tático, a gente vai separar por departamentos, né, setores, o marketing, ou o setor da RH. Isso para uma empresa grande, tá? Quando você é presa, você mesmo vai fazer tudo. Mas quando você começa a separar por áreas ou por exemplo, equipes. Para fazer isso daqui, por exemplo, para pegar essa meta aqui, para conseguir chegar nela, eu vou criar esses processos. Para chegar naquela outra, eu vou criar outros processos. Então, a gestão por processos está presente aí também. Principalmente se você trabalha sozinho, se você é um empreendedor que não tem equipe, é muito mais fácil para você trabalhar por processos. Porque você vai pegar as metas e você vai desdobrá-las ali no planejamento tático. Então, você vai colocar o que eu preciso fazer para alcançar essa meta. Dentro do marketing, dentro das vendas, dentro disso, né? Entendeu? Então você vai ramificando e fica muito mais claro para você como você vai chegar lá. Inclusive, a gestão por processos, ela é muito boa para qualquer tipo de empresa, mesmo você sendo um empreendedor sozinho ou se você tiver equipe também, porque ela facilita a compreensão do que eu preciso fazer. Porque aí, quando você tem a meta estabelecida no planejamento estratégico, você desdobra ela e você já sabe, olha, para chegar nesse crescimento, nesse faturamento, por exemplo, eu quero fazer um faturamento de 100 milhões. Tô jogando bem alto, tá, gente? Eu sei que tem empreendedor aqui que, né, não tá nesse patamar. Só que aí você precisa realmente de uma estratégia e de uma direção para você saber como você vai fazer para chegar lá. Não adianta você só jogar, porque o que eu mais ouvia quando eu fazia o curso de marketing é: coloca uma meta audaciosa, aí você colocava, só que eles não te ensinavam a desdobrar essas metas em planejamento tático e nem em planejamento operacional. Então você ia fazendo, ia fazendo, ia fazendo, ia fazendo e você não sabia para onde estava indo. Mas será que eu tô no caminho certo? Como que eu vou saber se eu tô chegando no faturamento? Eu preciso metrificar, certo? E você só consegue metrificar quando você tem um bom planejamento. Planejamento estratégico, tático e operacional. O operacional é o mão na massa, é o que eu tenho que fazer diariamente para alcançar esse planejamento tático aqui. E dentro desse planejamento tático, o que eu preciso fazer para alcançar essa meta aqui?
entendeu? Então você vai desdobrando as metas em pequenas metas até chegar em algo que você consiga fazer diariamente. É esse o segredo, fazer diariamente. E quando você não tem um planejamento estratégico, te falta uma direção. Então você não consegue saber para onde você está indo. Fica muito, muito, muito mais difícil de você metrificar, de você saber qual é a direção que você tem que tomar, quais as atitudes você precisa ter, quais decisões você precisa tomar ali para o seu negócio. Então isso pode te atrapalhar. Você começa a tomar decisões reativas. Então é o famoso apagar incêndio. Ah, nossa, surgiu isso daqui, preciso resolver isso aqui. Nossa, surgiu aquela outra demanda, preciso fazer aquilo lá primeiro. E principalmente quando você vai para o marketing, você já deve ter percebido que não, surgiu uma coisa nova aqui, ó, eu tenho que fazer aquilo lá. Não, surgiu aquele outro lá, eu tenho que fazer aquilo. Não, surgiu aquele outro, meu Deus do céu, eu preciso fazer aquilo, porque senão... Meu, mas pra onde você tá indo? Você realmente precisa usar tudo isso? Por exemplo, eu citei as inteligências artificiais. Você tem certeza que você precisa de inteligência artificial agora no seu negócio? Se você não precisa, você só vai, às vezes, só vai estar gastando dinheiro ali assinando uma plataforma que para você não precisaria nesse início, entendeu? Então a gente precisa de uma direção clara para a gente saber para qual caminho a gente vai, quais decisões a gente precisa tomar, sem ficar apagando incêndio toda hora, sem ficar, nossa, surgiu um problema, surgiu outro problema, surgiu outro, surgiu aquilo, surgiu aquilo. A gente não vai, a gente vai ficar igual aquele povo do TikTok que fica apontando para tudo quanto é lado e não consegue ter uma clareza de para onde a gente tá indo e não consegue ter uma clareza de saber qual o caminho que vai seguir. É tipo isso. Quando não se tem um planejamento estratégico bem definido, a gente acaba tendo dificuldade de identificar a oportunidade. Por quê? Às vezes pode surgir uma oportunidade muito boa para o nosso negócio, mas às vezes a gente nem vai saber que ela é tão boa assim para o nosso negócio, porque a gente não faz ideia de para onde a gente está indo. Ah, será que tem a ver com a meta que eu quero? Se você não tiver metas claras, se você não souber o que você precisa fazer, você vai perder muitas oportunidades ou talvez entrar em oportunidades que não sejam tão benéficas assim para o seu negócio. Que às vezes só vai te dar mais dor de cabeça e muito mais trabalho. Que foi o que eu falei. Às vezes você pode pegar, sair, ai, eu preciso fazer tudo que tem na inteligência artificial. Será que você precisa mesmo? Agora, nesse momento? Entendeu? Então, quando você sabe aonde você quer chegar, fica muito mais fácil de você decidir e identificar quais as oportunidades para o seu negócio e quais não são oportunidades boas para o seu negócio no momento. E outra coisa, né? Mais um ponto que eu falei, às vezes você vai gastar dinheiro com uma ferramenta que não teria necessidade. É o desperdício de recursos. Às vezes você pode usar esse dinheiro para fazer um tráfego ou para investir na melhoria do seu produto ou do seu serviço, ou, por exemplo, uma câmera melhor, qualquer coisa que te ajude a melhorar a proposta de valor que você está passando para o seu cliente. Então, isso vai fazer falta para você. Às vezes você está gastando esse recurso em outra coisa que não teria necessidade e está deixando o que realmente importa para lá. Por quê? Porque você não sabe onde você quer ir. Você não sabe para onde seu negócio está indo. Então, para você, ó, tanto faz. Você acaba decidindo no impulso, na emoção, na reação mesmo. Dificuldades na gestão do crescimento. Esse é um ponto, assim, ó, crucial. Porque muitas empresas, elas crescem muito, muito, sem a gestão, sem um planejamento. E aí, o que que acontece? Na hora que aumenta a demanda, na hora que aumenta a equipe, começa a dar muitos e muitos e muitos incêndios. Então, às vezes eu já vi empresas de lançamento famosas que faturam milhões, que não tem o mínimo de organização, não sabe para onde vai, não sabe, não tem uma direção, não olha e fala assim, tá, vamos pegar, a gente vai fazer isso aqui agora, ok, vamos fazer esse lançamento aqui, o que a gente precisa? E cria todos os processos ali que precisa para o lançamento ser realizado. Quando você vai ver, tá uma bagunça, tá uma zona, ninguém fez nada, ou todo mundo fez de tudo um pouco e nada tá pronto.
Então, quando você não tem um planejamento estratégico, inclusive para essas metas menores, que no caso aqui seriam planejamentos táticos. Simples, meu. Você tem essa meta. A meta do planejamento estratégico. Vamos fazer tantos lançamentos durante esses 3 anos. Ok. O tático. Quando a gente vai fazer esses lançamentos e o que precisa para esses lançamentos? Você cria os processos. O operacional. Quais são as atividades que a gente precisa fazer nesse trimestre para a gente poder realizar o lançamento? Entenderam como é muito de você só organizar as coisas? Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo e vai facilitar a sua vida na hora que você for implementar e realmente fazer. Outro ponto que eu quero falar é a falta de alinhamento com a equipe. Quando você não tem meta, fica muito mais difícil você passar para sua equipe, independente de ser equipe de 10, 15, 20, 30, 50, 60, 100, 1000, independente disso. Todo mundo que vier trabalhar com você, se for uma pessoa a mais, ou você sozinho, você precisa de um alinhamento, você precisa saber para onde você está indo, o que você tem que fazer e o porquê você está fazendo. Para isso gerar motivação para você, porque senão você vai largar no meio. Você vai abandonar o barco, você vai pular do barco no meio do caminho. Não adianta. Então, não adianta você falar para mim, Kathleen, mas não existe. Não existe você fazer. Isso daí é em tudo na vida. Se você for parar para pensar, tudo que a gente não faz um planejamento, a gente vai assim, conquistando meio que no supetão algumas coisas. Nossa, consegui fazer aquilo. Nossa, como que eu consegui? Aí você não consegue nem saber como replicar aquilo. Porque você não sabe como você fez, então não tem como replicar, não tem como metrificar e você falar, nossa, o que eu posso melhorar ali? Quando você ramifica tudo, tem um planejamento, sabe para onde você está indo, o que você tem que fazer, você consegue metrificar. Então você vai saber o que está dando certo, o que está dando errado, o que você precisa mudar para te direcionar melhor. Bom, gente, se vocês forem parar para ver, nós temos 1,9 milhões de empreendedores no Brasil. Então você pensa, desses 1,9 milhões que se consideram ali dentro desse número, que se consideram médias empresas, só 10% faz planejamentos a longo prazo. Das médias empresas, das pequenas, micros e os microempreendedores individuais, piorou. Se as médias empresas, só 10% delas fazem realmente o planejamento estratégico, vocês imaginam o microempreendedor, empreendedor individual, não faz. Eu falo, eu não fiz, eu não sabia que eu precisava fazer. Então é uma dificuldade muito grande que eu vejo com os empreendedores hoje em dia. E é a diferença que faz nos grandes negócios, porque se você começar a estudar gestão, as maiores empresas, as empresas realmente de sucesso, têm planejamento estratégico, elas sabem aonde elas querem chegar. Não foi do nada, não foi, tive essa ideia aqui, vou fazer isso. Não, eles sabem qual caminho eles vão fazer para chegar lá, o que eles precisam fazer para chegar lá. Não existe isso, gente. Nenhum negócio de sucesso foi construído no feeling. Eles tinham uma meta e eles precisavam criar essa meta e criar as oportunidades ali para alcançar essas metas. Então, o planejamento estratégico é aquilo que vai diferenciar das empresas que vão só apenas sobreviver das que vão realmente crescer e chegar em um lugar de destaque. O que você quer? Você quer apenas sobreviver? Ou você quer ter realmente um lugar dentro das empresas que crescem no país? As empresas de maior sucesso, as empresas que realmente faturam bem e de faturamento tenham lucros altos, porque faturamento não significa lucro, né? Como a gente já sabe, ou pelo menos deveria saber, é o planejamento estratégico, tá? Então isso é o que faz total diferença para todo mundo, independente de ser microempreendedor individual, de ser um empreendedor já grande, com uma empresa grande. Então, quando a gente pensa em metas, a gente pensa assim, Kathleen, mas existe
Não existe um mercado saturado, né? Como que eu vou crescer o meu negócio? Já tem muito no mesmo nicho que eu. Não existe mercado saturado. Existem metas. Se você souber colocar metas, definir metas e saber qual caminho você vai percorrer para alcançar essas metas, você não vai ficar olhando só para o seu concorrente. Você vai observar ali, óbvio, né, como a gente fala, que o estudo do negócio para o planejamento, você tem que olhar o que o seu concorrente está fazendo, o que ele está fazendo e o que você pode oferecer dentro disso que seja muito melhor. Porque hoje em dia a gente tem essa mudança de comportamento muito rápido do cliente. Então você precisa saber como você vai chamar a atenção do cliente. Porque vendendo mesmo que você, tem várias. Por que seu cliente vai te escolher? Se você não tiver o mínimo de estratégia e não souber para onde você quer ir, se você quer crescer o seu negócio, o seu faturamento, você não vai fazer nem questão de adquirir novos clientes ou de reter os clientes que você já tem. Então você não tem competitividade. Entendeu? Então, para você criar competitividade, você precisa realmente estar no jogo. Como eu disse anteriormente, a gente precisa observar o comportamento das pessoas e não só dos seus clientes, mas o seu também, tá? Porque dentro das organizações, seja ela de uma pessoa só ou de várias milhões de pessoas, nós temos comportamentos diferentes. E se a gente não tiver objetivos bem alinhados e souber como nós nos comportamos, nós como gestores ou do nosso próprio negócio ou de outras organizações, como a gente está se comportando, quais habilidades a gente precisa desenvolver para poder chegar onde a gente quer. Será que é uma comunicação? Será que eu fazendo um curso de comunicação e oratória? Será que é eu aprendendo a ser mais detalhista? E como que eu vou saber isso? Fazendo uma autoanálise. O que eu gosto de fazer? Fica até mais fácil para você adaptar tarefas para você. Por exemplo, eu sou DCI, então eu gosto muito de planilhas, porque eu consigo ter um controle maior do que está sendo feito e de como está sendo feito. Eu adoro planilhas, porque vem mais detalhado. Então, para mim é ótimo. Então, todo tipo de trabalho que eu tenho que fazer, eu jogo tudo para planilha. Eu adapto para ficar mais fácil para mim. Então, isso me possibilita ser muito mais produtiva dentro do meu negócio. Então, você pode observar que não é só o seu comportamento dentro de outras empresas, mas o seu comportamento dentro da sua própria empresa. Entendeu? Então não é só você como um colaborador ou como um líder, mas você como dono da sua empresa também faz a diferença. Se inscreva aí no canal, toca no gostei aí pra gente, para entregar, para chegar esse conteúdo a mais pessoas. Eu espero ter acrescentado na vida de vocês, eu espero que vocês coloquem em prática.